Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um da reportagem A Teoria. A notícia de hoje é o movimento que a empresa Aura fez com a missão de um debênture com duas destinações. Um, para continuar financiando o seu crescimento, a sua expansão, e para melhorar o seu perfil de dívida, tá bom? O assunto que eu tiro dessa reportagem é liability management. Vamos dar uma olhada nesse tema? Então, estamos aí no da reportagem A Teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por detrás das notícias. A notícia que a gente vai analisar é essa daí. A Aura vai usar recursos com debênture para a gestão de dívida e expansão. E o tema que eu vou tirar de finanças corporativas desse assunto é liability management. Vamos dar uma olhada na notícia com mais cuidado. Então, essa é a notícia que foi divulgada no Valor Econômico, né? Então, a Aura vai usar recursos com debênture para a gestão de dívida e expansão. Como sempre, eu recomendo que você leia com cuidado a notícia, desta fonte e de outras, para você montar a sua opinião própria sobre isso, tá? Os pontos que eu tiro da notícia são a captação de recursos com debêntures, que a Aura fez, o que deu certo, o que foi tão bom para poder a operação ter tido tanto sucesso e qual vai ser o uso dos recursos que a Aura captou, tá bom? Então, a captação feita, ela foi uma captação de 1 bilhão de reais, foi a segunda emissão de debêntures que a Aura fez, né? O objetivo principal, gestão da dívida e expansão por meio de projetos e aquisições. A proposta inicial da debênture era para 500 milhões de reais, mas a procura foi tão grande que eles conseguiram botar 1 bilhão de reais pela alta aceitação do mercado, né? E devido também à alta aceitação do mercado, a taxa caiu de CDI mais 1,75 para CDI mais 1,6% ao ano, tá? Tinha-se a possibilidade de uma garantia firme do Itaú, mas ele nem precisou exercer, dada a grande aceitação e a grande demanda do mercado, certo? Então, são 3 anos de carência, com um prazo total de 6 anos para amortização total da dívida, tá bom? Por que deu tão certo? Está muito bem, obrigado à Aura, né? O preço do ouro está nos seus patamares mais elevados, né? E uma percepção muito positiva dos investidores com relação aos projetos que a Aura tem tocado, tá bem? Utilização de recursos, como eu comentei, metade é para os projetos em crescimento, que ela tem alguns em desenvolvimento, e alguma potencial aquisição que ela quer fazer. Mas o grande ponto é, metade dos recursos são para pagar dívidas caras e de curto prazo. Tá? Então, essa segunda emissão vai ajudar a liquidar a primeira emissão, a primeira debênture, que era de 400 milhões, faltam ainda 200 milhões a pagar, com o custo de CDI mais 4,35. Repara como é que a Aura foi muito feliz nessa troca. Ela está conseguindo liquidar essa dívida de curto prazo, uma taxa muito alta, com uma dívida muito mais barata, CDI mais 1,6, né, como a gente viu antes, um prazo muito mais dilatado. Tá certo? Então, foi uma troca de dívida, o melhor é de prazo, o melhor de custo, isso é claramente liability management. Vamos entrar nesse tema especificamente, né? Então, o que é o liability management? Nada mais é do que você gerenciar e otimizar os seus passivos financeiros, né? Você vai querer minimizar custos, reduzir riscos e alongar o prazo de amortização da sua dívida, tá legal? O que você pode ter de componentes para você exercer o liability management? Você vai tentar estruturar a dívida, o que é isso? É revisar o seu portfólio de dívidas, ver quem tem prazo curto e tem custo alto, e você vai trocar. Você vai sempre buscar uma taxa de juros mais barata e prazos mais alongados. Você vai fazendo reperfilamento da sua carteira de dívida, tá certo? Você sempre vai querer aumentar, dilatar mais o prazo de pagamento e mais. Você vai evitar a todo custo concentração de pagamentos. Você vai tentar casar da melhor maneira possível as saídas de caixa com o serviço da dívida com as entradas de caixa projetadas. Isso o liability management te permite, né? Além de você trocar, claro, dívidas mais caras por mais baratas, né, por financiamentos mais baratos, até porque a empresa vai amadurecendo ao longo do tempo, ela vai se tornando cada vez mais sólida aos olhos do mercado e a taxa de juros, a tendência natural é que ela caia ao longo do tempo. Então você consegue reduzir custos e renegociar as condições para que case bem a saída de caixa do serviço da dívida com a entrada de caixa que a empresa vai ter, tá certo? É possível sim mitigar os riscos da empresa. De que forma? Você tem vários instrumentos derivativos que a gente fala mais à frente, mas você consegue afastar o risco da taxa de juros. Você consegue mitigar muito o risco cambial através dos derivativos que a gente fala já já, tá legal? Isso vai te dar muito mais previsibilidade do pagamento das dívidas.
você consegue ter uma melhor visibilidade dos momentos, das cabeças de pagamento de dívida, e você consegue casar isso melhor com as suas entradas de caixa. Isso dá muita tranquilidade para o gestor que está projetando o caixa futuro da empresa, tá certo? E muitas das vezes a dívida está muito barata no mercado secundário. Sim, você emite uma dívida, você consegue perceber que hoje você consegue capturar mais barato no mercado, né? Você consegue até recomprar essa sua dívida no mercado mais barato por um deságio. Isso é algo que você pode fazer com tranquilidade também e está dentro do arcabouço do liability management. Quais são os benefícios que você tem com o liability management? Então, redução de custo financeiro, então você tira as dívidas mais caras e troca por dívidas mais baratas. Você melhora o perfil de crédito à medida que você estende o prazo de pagamento. Você evita concentrações de crédito. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Você começa a jogar para o longo prazo, você tira do curto prazo. Então, um cofre importante, que ativo circulante, seu passivo circulante, ele fica muito mais aliviado, né? Você aumenta a flexibilidade financeira da empresa, sobra mais caixa na empresa e te dá a oportunidade de fazer algum investimento estratégico que possa aparecer. E você consegue também mitigar os riscos financeiros. Você pode proteger a sua empresa de variações adversas na taxa de juros, de variações adversas na taxa de câmbio e por aí vai. Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para o liability management, né? Você tem sempre as debêntures que você pode emitir, como é o caso da Aura, né, que foi a notícia mãe para esse debate hoje, e você tem que lembrar sempre que existe um mercado externo. Claro que não é para todas as empresas, mas ele existe de fato, né? Então, o bond é um título emitido do mercado internacional e geralmente ele tem uma taxa de juros mais baixa do que o mercado doméstico, ele tem prazos mais alongados, tá? Por conta do mercado mais maduro lá fora, né? Sempre tem os empréstimos bancários, que você pode ir negociando de maneira bilateral, mas tem um interessante que é a linha de crédito rotativa. Fica ali um montante reservado, né, para a empresa e você vai utilizando na medida em que for necessário, tá? Os swaps são formas que você tem para poder mitigar risco. Você pode trocar uma dívida, você não quer ficar exposto a IPCA, você pode trocar para CDI, ou você tem uma dívida que ela é uma taxa de fixa, você quer trocar por uma taxa variável, por aí vai. Pode ter uma dívida que ela é em LIBOR mais um spread, denominado em dólar e euro, e você pode transformar ela para que ela seja denominada em CDI mais um spread. Você transforma uma dívida que ela é em dólar para uma dívida em reais. Você pode usar os derivativos também. Você tem algumas formas de derivativo, tem um futuro e o contrato a termo e as opções de juros, de modo que você consegue balizar bem qual é a banda dentro da qual você pode variar a tua taxa de juros, entende? Ou você pode simplesmente travar, como é o caso dos futuros ou contrato a termo. São formas de você mitigar os riscos financeiros, tá? O refinanciamento de dívidas é o mais simples, o mais tranquilo de se aplicar, porque você consegue sentar com o credor e debater, né? Uma forma interessante é a securitização. Você tem um conjunto de títulos negociáveis recebíveis que você pode transformar numa dívida. Então, são fluxos de caixa futuros, né? Que você tem títulos negociáveis, você consegue transformar isso, né, numa entrada de caixa na forma de dívida para a sua empresa. Você substitui dívidas caras por passivos estruturados com melhores condições. Tá legal? E sempre a repactuação de dívida. O que é repactuação? É sentar e renegociar com o seu credor, conversar com ele, buscar a longo prazo, reduzir os juros. Vamos dizer assim, é uma porta aberta para a discussão. Não quer dizer que o credor vai aceitar, mas você tendo um bom debate, abre uma negociação clara com a devida antecedência, é óbvio, você tem uma chance muito grande de sucesso nisso, né? Como a gente comentou, é possível você recomprar suas próprias ações com desconto no mercado secundário, né? É muito comum isso, títulos conversíveis, debêntures conversíveis em ações. O que que é isso? Você dá ao credor o direito de transformar aquela dívida dele em ações. Isso é interessante para as duas partes. Uma, porque a partir do momento que o credor ele se torna acionista, mitiga o risco dele de não recebimento. E, por outro lado, a empresa, a partir do momento que o credor se torna um acionista, cessa o serviço da dívida que você tinha ali te apertando o calo, né? Isso também vale para o mercado internacional. Negociação de covenants. O que são covenants? A palavra covenant advém de pacto, né? São cláusulas estabelecidas no contrato da dívida que você pode sentar e renegociar. Você pode tentar conversar com o seu credor, com quem detém aquele contrato de dívida no qual está rezado está estabelecido aquele covenant,
tentar renegociar da melhor maneira possível para poder aliviar o caixa da empresa. E você também tem a opção da dívida subordinada. O que é a dívida subordinada? Ela não tem a mesma qualidade ou a mesma prioridade de uma dívida principal, né? Então, em ela sendo uma dívida subordinada, né, você consegue fazer uma captura dela. Ela não tem tanta, ela não tem a me, ela tem, ela é mais arriscada do que uma dívida tradicional, mas é uma forma de você reforçar também a estrutura de capital. E como sempre, você pode emitir novas dívidas, né? Você pode emitir dívidas e você vai quitando dívidas antigas, sempre aumentando o prazo e reduzindo o custo da sua emissão. Tá legal? Qual é o impacto do liability management no risco de crédito da empresa? Você consegue uma alavancagem muito mais equilibrada. Você consegue alongar o perfil de vencimento das dívidas. Isso é muito saudável. Uma pergunta que os bancos sempre fazem: qual é o prazo médio de maturação das suas dívidas? E quanto mais alongado, maior a percepção de saúde financeira por parte dos bancos, né? Você reduzir o custo da dívida do liability management permite isso. O uso estruturado de hedges cambiais e hedges de juros, né? Para você reduzir o risco financeiro. A manutenção de uma gestão de caixa adequada, o famoso caixa mínimo, né? O que mais? Cumprimento dos covenants, a estabilidade do fluxo de caixa, reestruturação proativas. De novo, a importância de você se aproximar do credor com a devida antecedência para que não haja susto, né? E a gestão prudente dos passivos. A partir do momento que você tem todo esse cuidado com a sua carteira de dívidas, naturalmente o seu rating de crédito ele melhora. Naturalmente, a percepção dos bancos em relação ao cuidado que você tem com a sua carteira de dívidas ele aumenta. Isso se reflete em quê? Mais prazo e menor custo. Você entra numa espiral virtuosa. Legal? Quais são os principais riscos, por outro lado, do liability management? Você pode ter, então, num momento de mercado que seja incapaz de refinanciamento de dívidas, você pode não ter uma geração de caixa adequada para você pagar o serviço da dívida. Você pode estar num momento de flutuações adversas muito fortes na taxa de juros. Isso vai te impactar, sim, se você não fez ali atrás o hedge, a devida proteção. Flutuações adversas da taxa de câmbio, isso pode te machucar também, sim, se você não fez a proteção lá atrás, né? Você pode ter um momento de a sua solvência acaba, você não consegue capturar novas dívidas, e você pode ter um momento, uma situação de quebra de covenants contratuais. Tá legal? Outros pontos, mudanças adversas do mercado que afetam o seu fluxo de caixa, sua capacidade de pagamento. Erros podem ocorrer que atrapalham a capacidade do gerenciamento das dívidas. Algumas mudanças regulatórias, que é um fator exógeno da empresa, que pode atrapalhar o custo de financiamento. Concentrações de dívidas em um único credor, em um único tipo de financiamento e na chama de atenção em uma única data ou em um único ano. Isso complica bastante a vida, né? O alto nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido, ou seja, uma alavancagem muito alta, acaba levando a uma percepção de risco de inadimplência maior e, por fim, a perda de confiança dos credores. Então, o liability management é uma ferramenta, mas você precisa de condições mínimas para que você possa implementar essa ferramenta. Tá legal? Como sempre, bons casos de sucesso, né? Petrobras ali viveu um momento de crise, né? De endividamento depois de 2014, com uma alta alavancagem, uma dívida superior à geração de caixa. Como é que ela resolveu isso? Refinanciou dívidas, emitiu novos títulos com melhores prazos e fez uma série de swaps, né? Com isso, ela conseguiu o quê? Reduzir a alavancagem, alongou o prazo e diminuiu o custo da dívida. Mesma coisa vale, que ela usou hedge cambial, fez swap de taxa de juros, renegociou a dívida. A Oi converteu dívidas em ações, emitiu novos títulos, captou de novos, fez a captação de novos recursos, né? E da mesma forma, Ambev, BRF, CSN, Eletrobras. Esse aqui é um extrato de empresas que tiveram muito sucesso no liability management. Tá legal? Então, o resumo da ópera para hoje, né? Então, tem um conjunto de riscos chaves que podem e devem ser endereçados através do liability management, que é a atenção à sua capacidade de refinanciamento, como é que está a sua liquidez, atenção à taxa de juros e câmbio, e como é que a alavancagem está, de modo que te permita gerenciar bem a sua carteira de dívida, tá bom? As ferramentas que você tem, você pode sempre refinanciar, você pode usar derivativos para poder mitigar os riscos financeiros, você pode reestruturar suas dívidas ou reperfilar suas dívidas, sempre buscando alongamento de prazo e redução do custo da sua dívida.
Uma boa gestão de ativos necessariamente se reflete em um bom rating de crédito, tá certo? E, por fim, o liability management tem que estar muito alinhado com os objetivos da empresa, tá legal? Então, para a conclusão final, o liability management é uma estratégia crítica para fortalecer a saúde financeira da empresa. Então, ela aumenta muito a capacidade da empresa em reagir, em sobreviver a incertezas econômicas, né? Então, o liability management é essencial para otimizar a estrutura de capital, para minimizar os riscos financeiros e garantir a sustentabilidade da empresa. De que forma? Você tendo mais prazo para pagar e pagando menos juros possíveis. Então, essa gestão eficaz dos passivos, esse liability management muito bem feito, te melhora o rating de crédito e você entra na espiral virtuosa, né? Você vai conseguir a cada vez mais refinanciar as suas dívidas ou reperfilar as suas dívidas ou melhorar a sua carteira de dívidas porque você está tendo um cuidado com ela a cada momento de mercado. Tá legal? Então, eu queria te convidar para acompanhar o FNP Finanças nas mídias, né? Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no WhatsApp e nós estamos também no podcast lá do Spotify. Tá legal? Então, meu nome é Marcelo Esterro, eu sou fundador e professor do FNP Finanças. A nossa missão é muito simples e ousada: levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de melhor para vocês e aguardo vocês na próxima, tá bom? Um grande abraço.